A gente entende que o mercado de capitais brasileiro ele passa por um período de aprofundamento, de amadurecimento, né? Já faz alguns anos, né? O mercado de capitais vem amadurecendo, vem crescendo. Quando a gente olha especificamente para FDICs, né? E aí a gente está falando sobre crédito, mercado de crédito, de uma forma mais clara, né? Mais objetiva, é natural que esse mercado ele se desenvolva também com uma redução da taxa de juros e também com o aumento da poupança interna. Então, o que a gente tem visto é um aprofundamento do mercado em linha com esse ambiente macroeconômico, né, mais favorável a investimentos no mercado de capitais, mais favorável às alternativas de crédito, e a gente espera que o mercado cresça nesse sentido. Um desafio que eu acho que eu enxergo, né, e aí sem demorar muito, vou tentar ser sucinto, é que existe um desafio grande de trazer também o investidor institucional para esse mercado de crédito, e existe um desafio de ter instrumentos transparentes o suficiente, com a governança necessária para atrair investidores de longo prazo, investidores institucionais que tenham, né, apetite de recursos maior, né, para alocação. E, nesse sentido, a visão do BNDES é de que o FDIC é um veículo adequado, né? Ele tem uma estrutura, né, de auditores, administradores, custodiantes, que vai ao encontro das demandas de transparência e de governança. Então, se eu puder te falar assim, desafios, existem muitos, aumento de poupança interna, manutenção de uma taxa baixa de juros, bons projetos, boas empresas, existem múltiplos desafios, mas eu tenho uma visão otimista de que a gente está vivendo um momento de aprofundamento e o veículo FDIC parece um veículo adequado para a gente atrair tanto o capital da pessoa física, né, hoje, né, o investidor qualificado pode investir em FDIC, mas também do investidor profissional, de alocadores de longo prazo e que tem capacidade maior de investimento. Então, hoje eu acho que a gente tem 2 investimentos ativos no Brasil em FDICs, com objetivos um pouco distintos entre os dois, mas o foco é financiamento em empresas pequenas e médias. O que seriam desafios para a gente, como investidor institucional e estrangeiro? Eu acho que a questão de governança e transparência é um negócio fundamental, porque a gente se sente muito confortável em fazer empréstimos via bancos, porque a gente conhece muito bem o setor bancário, tem toda a questão de regulação, toda a questão de capitalização que está lá, então é um mercado que a gente se sente bem confortável. Para a gente investir nos FDICs, foi um processo um pouco mais, vamos dizer assim, vou dizer delicado, um processo mais difícil, porque a gente teve que passar toda essa confiança que a gente já tem no setor bancário para a nossa área de risco e falar assim, olha, esse instrumento é um instrumento que funciona bem. Mas é importantíssimo, e o que eu acho que a gente se sente confortável é o sistema de governança do FDIC, uma vez que a gente conseguiu mostrar internamente que ele é bem estruturado, funciona bem, foi muito importante, que tem gestores capazes de gerir esses ativos da maneira que a gente entende, seja profissional e tudo mais. A gente teve perguntas mil sobre a questão de transparência, alguns casos no Brasil de questão de ativos que não existiam, esse tipo de coisa toda. Então, essa é uma coisa que para a gente é muito importante. Por outro lado, para o IFC, a gente é um banco de desenvolvimento, mas a gente trabalha com retornos de mercado, né? Então a gente não tem subsídio nos nossos empréstimos. Então também a gente olha muito o lado de rentabilidade. E às vezes a gente usa FDICs com estruturas de capital onde a gente consiga buscar o retorno que a gente espera para esses investimentos. De fato, nós temos agora, como você colocou, Carlos Augusto, na sua introdução, um ambiente que aparentemente tem vários elementos propícios a um incremento no nosso mercado de capitais e, consequentemente, na esteira do incremento de mercado de capitais, a securitização certamente aparecerá como um instrumento, uma alternativa interessante. Por quê? Porque nós temos uma taxa de juros extremamente baixa, né, ultra baixa para os nossos padrões, que leva investidores, de alguma forma, a buscar alternativas. Vide o aumento, por exemplo, né, de investidores pessoas físicas na Bolsa de Valores, vide a quantidade de novos lançamentos de ações que a gente tem presenciado aí no mercado. Agora já também começamos a perceber um pouquinho mais de acomodação, mas esse eu acho que é um exemplo claro da busca por diversificação e da necessidade dos investidores, de uma maneira geral, de procurarem aí otimizar os seus portfólios. Por outro lado, eu acho que a volatilidade, o estreitamento do mercado secundário em alguns instrumentos de crédito privado trouxe preocupação para alguns gestores e para alguns investidores, né? E a gente observou de março, aí, principalmente acho que meses de março, abril e até meados de maio, resgates significativos nas carteiras de renda fixa que alocavam em ativos de crédito privado,
o que fez com que também, obviamente, os investidores, como você mesmo colocou, procurassem aí privilegiar a liquidez, né, buscando ter certeza de que teriam, né, a capacidade de honrar os seus compromissos. E a boa notícia é que o mercado se comportou muito bem, a gente não teve nenhum evento significativo de incapacidade de gestores de honrarem seus compromissos, né, de liquidez, o que mostra uma maturidade muito importante da nossa indústria de fundos e do nosso mercado de capitais. Com exceção de FDICs de cartão de crédito, aí você vê operações de 4, 5, 6 bi, você não vê grandes operações de FDICs sendo disponibilizadas para o mercado, e sem dúvida essa é uma das dificuldades. Outra dificuldade que a gente sempre conversa com os investidores é a diversidade do tipo de lastro que pode ser comprado dentro de um FDIC. Então, você acaba quando o Daniel vai analisar, o Carlos vai analisar, ou o próprio Felipe, você pode ter duplicados, você pode ter CCB digital, você pode ter só pessoa física. Então, realmente, isso para uma tomada de decisão, a gente tem total ciência que é algo bem complicado de ser feito. Então, eu diria que o mercado tem poucos players ainda, os players que estão habilitados, sim, na sua maioria, para aguentar FDICs grandes, mas, assim, tem muita coisa regulatória acontecendo nesse exato momento, reforma da 356, a entrada das registradoras e escrituradoras, seja para cartão, seja para duplicata. Então, realmente, o mercado em transformação.